Vamos ver se vai. Ó, agora sim, ao vivo também no YouTube. Acredito que deve aparecer a imagem para quem for no canal do Programação Coach. Ah lá, tá tudo perfeito. Como é que tá o áudio? Perguntaria só para vocês aí como é que tá o áudio de vocês. Se podem me ouvir bem. Não, eu vou tentar ser bastante interativo. Eu gosto de interagir, de conversar e fazer perguntas, tá? Então não se assuste se eu perguntar para vocês alguma coisa, tá? A ideia é fazer um bate-papo bem interativo, assim, bem livre de barreiras, né? Bem aberto. Então eu vou começar falando um pouco sobre mim, tá? Eu sou formado em engenharia mecânica. Eu fiz engenharia mecânica aeronáutica, com ênfase em aeronáutica no ITA. Formei já há 20 anos, em 98, então já fez 20 anos. Foi uma longa caminhada dentro da engenharia e depois, nos últimos 2 anos, eu fui migrando para a área de treinamento pessoal, coaching. Então fiz vários cursos nessa área, cursos de coaching, cursos de hipnose clínica, que eu gosto muito, assim como coaching, curso de programação neurolinguística, também é uma ferramenta sensacional, incrível. Então, nesses 2 últimos anos, eu comecei a fazer treinamentos, dar treinamentos de coaching, de treinamento pessoal, que eu prefiro chamar isso de treinamento pessoal, não coaching, acho mais apropriado. Então, fui aos poucos mudando de uma carreira muito centrada na lógica, centrada em cálculos, centrada em máquinas, né, em aviões, no meu caso, né, muito centrado em aviões, sistemas aeronáuticos. Eu fui mudando, aos poucos para uma carreira mais centrada no ser humano, centrada nas pessoas e também para o meu próprio autoconhecimento, né? E esse bate-papo de hoje eu fui preparando mais ou menos 1 ano e meio atrás, mais de ano atrás, e depois se tornou hoje, né? Esse bate-papo está condensado na forma de um curso, tá? Então vou fazer uma breve propaganda do curso, tá? Ele está disponível no site Programação Coach e chama-se Conhece a Ti Mesmo, né? Então foi durante esse ano, 1 ano e meio atrás, até poucos meses atrás, que eu estava na Suíça, eu continuava gravando. Então foi gravado durante um longo período. Tem muita informação, bastante coisas, e eu acredito que muitas coisas vão surpreender vocês hoje. Eu acredito que vocês vão sair surpresos dessa live aqui. Eu acredito que eu vou falar coisas aqui que vocês nunca ouviram antes, coisas que são surpreendentes. E por isso eu chamo de Conhece a Ti Mesmo, porque muitas coisas que a gente não sabe sobre nós mesmos, seres humanos. Como é que eu conheci, como é que eu tive contato com isso durante uma longa caminhada de estudos. Muitos estudos. Cursos na área também com várias seitas, religiões. Eu sempre fui muito interessado pelas religiões, né? Então eu estudei muito isso. E esse curso tem um pouco de todas essas áreas que eu fui estudando e tentando entender o máximo que eu pude, assim, melhor que eu pude, tá? Então vamos entrar no assunto. Primeiro, da onde veio Conhece a Ti Mesmo? Veio da máxima que estava escrita no templo de Apolo em Delfos, na Grécia, que dizia: homem, conhece a ti mesmo. Então eu suprimi o homem, né? Conhece a ti mesmo, para
tornar um título mais fácil, tá? Mas é a mesma ideia que já existia no templo de Apolo em Delfos 500 anos antes de Cristo, tá? E ainda está lá os restos do templo, ainda permanecem lá na Grécia e estão lá para quem quiser ver, tá? Inclusive não essa frase não existe mais, mas o templo existe, os restos. Então eu vou falar desses tópicos que eu coloquei aí na tela, tá? Que são a essência, né? Primeiro eu vou falar da essência, depois eu vou falar da mente, depois eu vou falar da busca da excelência e por último o homem é a ligação dele com o universo, tá? Então essa é a sequência que eu vou seguir hoje, tá? Mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos, tá? Tô vendo também a Vanessa tá aí, também tá ao vivo com a gente, a Renata, a Ivanice, tá? E o Naziazeno, acredito que seja o Naziazeno, meu amigão, colega, companheiro do Colégio Militar. Então estou muito feliz de vê-los aí, amigos, ao vivo, tá? Muito obrigado. Então eu vou continuar. A essência. Então, o que é a essência? É o começo da nossa jornada. É aqui que é o ideal a gente começar. Por quê? Porque a essência é tudo aquilo que nós não adquirimos. O nosso corpo a gente adquiriu. Ele é um pedaço da terra, né? A gente foi crescendo, foi se alimentando e foi construindo esse corpo que a gente tem. Nossa mente a gente foi adquirida também, a gente adquiriu através de vários conhecimentos, interações, experiências, mas existem coisas que a gente não adquiriu e essas coisas que são a nossa essência. E por que a gente precisa conhecer a essência? Porque dali, da nossa essência, existem características que ditam o nosso caráter, nossas aptidões, as coisas mais importantes para nós, nossos valores, nossas, vamos dizer, coisas que nos definem como seres humanos. E ao longo dessa caminhada, né, o ideal é que a gente já soubesse de antemão, né, quem somos nós, qual a nossa essência, que tipo de busca a gente deve empreender para então empreendê-la de acordo com a nossa essência. O problema é que a gente normalmente não conhece. Então acaba acontecendo o contrário, a gente segue numa jornada, uma longa viagem para tentar se conhecer, para tentar conhecer a sua essência, quando o ideal é que a gente conheça ela de antemão. Claro, não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que esse era o que a gente busca, esse é o que a gente deveria buscar. Tá? A essência é o que, uma vez que a gente trilha um caminho alinhado com a nossa essência, tudo vai fazer sentido, tudo vai ter mais importância, porque quando a gente não está alinhado, mesmo que se consiga grandes resultados, grandes coisas, a gente não dá muito valor para elas, porque elas não estão alinhadas com nossa essência. Então o valor diminui, o que é muito ruim, né? Depois de tanto esforço, tá? Então ela está ligada à pergunta: o que é mais importante para mim? Então suponha que você tenha tal coisa na vida, tá? Mas além disso, o que mais é importante para ti? Tá, e se você tiver conseguido essa outra coisa também, o que mais é importante para ti? Então é como se você fosse galgando uma escada em níveis mais altos, para tentar entender o que está lá em cima, que é mais importante do que tudo para você. Então essa é uma maneira de tentar descobrir, cada vez mais descobrir, revelar a nossa essência. Um outro aspecto sobre isso é que no Oriente isso se desenvolveu muito mais. No Oriente se preocuparam
mais com a essência. Os gregos se preocuparam, mas no Oriente pessoas como Buda, como Lao Tse na China, como os Dalai Lamas no Tibete, como Atisha e outros mestres na Índia, eles foram a fundo nisso aí, a fundo em ferramentas para se descobrir a essência das pessoas, a nossa essência. Então, isso durou séculos e até hoje é assim. Então, no Oriente existem muitas coisas que ajudam nisso, ferramentas, né? Como eu citaria a yoga através de uma união corpo-mente e de posturas e exercícios respiratórios, exercícios para as glândulas, exercícios para os olhos, para o coração, para os pulmões, para uma série de coisas que a gente nem sabe às vezes que estão atuando no nosso corpo. Então ela é um instrumento de busca da essência. Outro instrumento, por exemplo, é a meditação. A meditação, ela colocando nossa mente em estados de consciência diferenciados, onde ocorrem outros tipos de vibrações mentais, a gente também consegue ter acesso a insights, consegue usar a nossa mente de outra forma a conhecer melhor. E a meditação não é uma caminhada, ela não é uma coisa que você vai viajando, vendo alguma coisa, ou por exemplo, normalmente pelo seu corpo, um foco em partes do corpo. Esse até pode ser um instrumento, mas normalmente a meditação que se ensina no Oriente, e isso eu posso falar, tá? Porque eu fiz 2 anos de treinamento em meditação budista lá na Suíça. Então eu fiz muito isso. A meditação que eles fazem no Oriente é a de foco. É onde você põe o seu foco em uma coisa, normalmente uma coisa de alta, elevada espiritualidade ou bondade, né? Como um Buda, por exemplo. E você coloca o seu foco, a sua mente nesse ser ou nessa imagem e permanece ali. Permanece ali e aos poucos você vai então ganhando, adquirindo características daquela imagem, como a compaixão, como a bondade. Então é um exercício de foco, sem nada a ver com dormir, por exemplo. Nada a ver com isso. Na verdade, a meditação budista é um exercício de grande foco, absoluta concentração. Absoluta concentração. Por isso que é difícil, que a gente tende a devagar. Então, sobre a essência, também uma outra ferramenta que eu cito e eu acho muito importante também é a astrologia. Uma ciência que tem 5.000 anos. 5.000 anos de idade. Não nasceu com aquelas tirinhas dos jornais que a gente tem hoje, né? No final do jornal, aquelas tirinhas falando de cada signo, do dia de cada signo. Não nasceu assim. A astrologia nasceu na Mesopotâmia, uma das civilizações mais antigas que existiram, né? Então é uma ferramenta poderosa e a gente vê como ela funciona. Basta usar, você vai ver também que ela dá resultados bastante bons, e ela ajuda o quê? A você conhecer quem você é, qual a sua missão, e também as relações com outras pessoas, outros signos, né? Então a astrologia tem 4 elementos: água, ar, terra e fogo. E cada elemento tem 3 signos, portanto 12 signos, né?
Então 3 signos de água, 3 signos de fogo, 3 signos de terra e 3 signos de ar. E a relação desses signos se dá também de uma forma que a gente vê que o elemento tem um papel importante na relação de um signo com o outro, ou com o seu ascendente. Claro que existem muito mais coisas sobre astrologia, mas eu queria falar só não toque nela, como ela é um instrumento de conhecer a nossa essência. Ela foi feita para isso. Então, era isso. Sobre a essência, alguém queria fazer algum comentário? Que essa é, vamos dizer, a primeira parte, né, que eu queria abordar hoje. Porque aqui na essência é onde começa. A gente precisa usar essas ferramentas, usar yoga, usar meditação, usar astrologia, usar esse conhecimento que foi desenvolvido para que a gente se conheça melhor. Tanto que essas coisas se faziam geralmente desde criança. Essas coisas, ideal que se comece quando criança, porque daí a criança vai se conhecer, vai experimentar isso desde cedo. Então, se conhecer o mais cedo possível, para a vida já ser mais alinhada. Mas eu sei que aqui, principalmente no nosso país e na nossa cultura, não é muito difícil isso acontecer, mas é para isso que existe. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário sobre essa parte de essência, a essência que os gregos chamavam de psique, né? A história de Eros e Psique, o deus que se enamorou, ficou perdidamente apaixonado pela Psique, Eros. Desculpa. Então eu vou seguir adiante, vou falar agora sobre as dimensões, né, então, da caminhada que nós empreendemos aqui. Isso eu não vou me alongar muito, mas são as dimensões que eu quero dizer aqui são primeiro o corpo físico, né, o nosso corpo físico. Depois, o corpo físico, né, ele está, o cuidado dele, né, está basicamente nas nossas mãos. Então a gente sabe que alimentação, exercícios, então existe toda isso abre um leque enorme. Eu não vou entrar muito na área do corpo, tá? Nessa palestra vou preocupar mais com a mente e outras coisas mais que eu vou falar. Depois dessa dimensão do corpo físico, a dimensão da família original, nossa família, que é como se fosse uma árvore. E é uma árvore que a gente tem pouca ingerência sobre ela. Ela já tem as raízes delas profundas. É uma árvore que tem raízes profundas, tem as gerações. Então a gente está inserido nesse contexto dessa árvore. Essa é a nossa família original, com grande importância para nós. Depois, a das relações sociais. E as relações sociais dependem muito das nossas emoções. As nossas emoções afetam muito as nossas relações. Quando a gente está feliz, alegre, está querendo conversar, querendo compartilhar, é tudo mais fácil. É tudo fácil socialmente falando. Quando a gente está triste, pouca gente se sente compelido a compartilhar aquela tristeza com a gente. Então, quando você está sorrindo, todo mundo quer compartilhar o seu sorriso. Quando você está triste, você geralmente está sozinho. Então, as relações sociais têm muito a ver com o nosso emocional. Depois, carreira, estudos e negócios tem muito a ver com o nosso racional. Apesar de que hoje se dá importância também à inteligência emocional, mas o cerne dessa dimensão é o racional, é o estudo, a preparação, anos de estudo, de preparação e a experiência, né? Então, muito racional. Depois,
a parte de sabedoria e consciência, onde eu incluo a filosofia, as artes e as religiões. Tá? Então essas já fogem do físico e são coisas que douram nossas experiências. Elas dão significado às outras dimensões. Então daí a importância delas. Elas realmente douram, tornam mais bonito tudo que a gente faz. Filosofia, artes, religiões. E então, depois disso, a morte, né? que é onde há uma transição para um plano puramente espiritual, né? Mas que nem sempre é difícil e dolorosa, apesar de muita gente acreditar. Nem sempre é assim, porque ela também pressupõe uma preparação, e longa preparação, e ela também pode ser uma experiência enriquecedora e de expansão. Então, e por último, a dimensão espiritual, né? Então houve a transição e aí a dimensão espiritual. Em espiritualidade a gente conhece pouco, a gente tem poucos dados, não dá para ter essa abordagem científica aqui, mas a gente tem o que existe no mundo. E existe basicamente duas grandes correntes. Uma que é chamada de ressurreição, que acredita na ressurreição, que é a gente morre, depois da morte tem uma espera. Espera do quê? Do juízo final. Então a gente vai ficar esperando até um dia Deus nos julgar. E essa crença na ressurreição é a crença da religião cristã, né? E assim como do Islã também. O islamismo acredita na mesma coisa. E a outra corrente é a da reencarnação, que após a morte a gente entra num estado de transição, seguido de daí uma volta, um retorno num outro corpo. Tá? E tem muitas religiões e filosofias que acreditam na reencarnação, que é o espiritismo, o umbandismo, o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, principalmente na Cabala, também todos esses acreditam na reencarnação. Tá? Então essas são as 7 dimensões dessa caminhada que a gente está levando nessa terra aqui, com esse corpo, com essa essência. A essência está caminhando essas 7 dimensões enquanto a gente viaja. Então, falando da essência das 7 dimensões, eu chego numa outra parte que eu vou até compartilhar aqui, a essência, né? Falando ainda dentro da essência, uma coisa que caracteriza a nossa viagem aqui também, a viagem da nossa essência, as ilusões. Dentro dessa viagem que a gente está fazendo, a gente está cercado de ilusões. O tempo todo a gente está cercado de ilusões. E o que eu quero dizer com isso? A gente acredita que as coisas são de uma maneira, mas elas não são exatamente daquela maneira. E por quê? Porque a gente enxerga uma realidade através dos nossos sentidos, através da nossa mente, e essa realidade que nós vemos não é exatamente a realidade, ela é filtrada, e quando eu falar da mente eu vou falar mais sobre isso. Tá? Agora tem uma característica nas ilusões, elas são muito fortes. Nossas ilusões são fortíssimas, a ponto de você já deve ter visto pessoas iludidas, extremamente iludidas. Você pode falar o que você quiser, você não consegue mudar a ideia dela, que a ilusão é tão forte que ela não enxerga outra coisa a não ser a ilusão. É como se, para ter um exemplo, quando você vai no cinema, né? A gente vai no cinema assistir filmes
Quando apaga a luz, a nossa realidade vira uma tela plana, 2 dimensões. E então, ao ver filmes assim, aqueles atores se tornam nossos ídolos. Eles se tornam mais importantes na nossa vida, às vezes, do que os nossos amigos que estão ao nosso lado, colegas que estão ao nosso lado, vivendo o dia a dia, de tão forte que é aquela emoção, aquela ilusão do cinema. Ao apagar a luz, o cinema cria uma ilusão fortíssima, né, que fica anos com a gente, né, nos influenciando, nos moldando às vezes, nosso comportamento às vezes, nossos gostos, né? Então, mas só que se você levanta a mão, se você apaga o projetor ou acende a luz, acabou a ilusão. Acabou a ilusão. E tem gente, às vezes a vida é assim também. É como a ilusão é tão longa, tão forte, que só quando chega no final acende a luz. E aí você fala, já acabou. Acabou a vida. Entende? Essa é a força das ilusões. Essa capacidade de nos fazer ver só elas e esquecer o resto. E por último, as adversidades. O que eu quero dizer? As adversidades. Aí tem uma mnemônica que relaciona isso com o queijo. Queijo em francês é fromage. Mas então é como se fosse a palavra fromage. A gente escolhe como enfrentar as adversidades. Uma maneira é o F, que é a forma de como se a adversidade, a gente enfrenta ela como se fosse um feiticeiro. O que o feiticeiro faz? Ele vê a adversidade como uma oportunidade. Ele sabe aquela adversidade, aquele dragão pode ser útil. Então ele tenta entender. Ele tenta entender o dragão. Tenta entender o que esse dragão tem a ensinar para ele se tornar mais poderoso. A outra é o que é o órfão. O órfão ele se sente intimidado, ele se sente perseguido pelo dragão, ele tem medo. Tá? Então às vezes as pessoas, a gente enfrenta um desafio, um dragão com muito medo, se sentindo órfão, sozinho, se sentindo desamparado. Muitas vezes a gente enfrenta os dragões assim. A próxima letra M, que é do mártir. O mártir, ele tá disposto a morrer, ele está disposto a tudo para enfrentar o dragão, mas ele ao mesmo tempo é um pouco sem esperanças de vencer o dragão. Ele não se sente forte o suficiente para vencer o dragão. O dragão é muito grande para ele, poderoso. Depois do mártir, o A perdão, esqueci. O A. Bom, vamos pro G. O G é o guerreiro. Então o guerreiro vê o dragão como um inimigo a ser vencido. Então ele olha o dragão, ele se sente capaz, forte, ele tem as armas, ele tem um objetivo a cumprir e ele não vai retroceder. Então essa é uma maneira boa de encarar esses desafios. Encarar com força e determinação e com um motivo, uma missão que vai te dar a força para vencer esse dragão. Tá? E por último, o I de inocente. O inocente é aquele que ainda não sabe que existe o dragão. O desafio ainda para ele não existe ainda, porque ele não se deu conta.
Tá? E às vezes a gente também não se dá conta desse desafio ou desse dragão, dessa ameaça, às vezes a gente não percebe, né? Então, depois eu falo da letra que faltou, mas a palavra é fromage, né? Que é fromage, né? Do queijo. Então, essas três partes que eu falei completam a parte da essência. A essência, a busca da essência, as ilusões, as dimensões da caminhada da essência e as adversidades. O próximo tópico é sobre a mente. Então, esse tópico é muito longo e interessante. Essa é uma das coisas que nunca falaram para a gente. Eu aposto que a grande maioria das pessoas nunca ouviu coisas que eu vou falar sobre a mente agora. Tá? Então, por que estudar a mente? A mente é o nosso maior instrumento. Junto com o corpo, a mente. Então é um instrumento poderoso, mas a gente não conhece muito bem esse instrumento. A gente não tem ferramentas para conhecer bem esse instrumento. Nunca nos ensinaram como é que esse instrumento funciona direito. Como é que é esse instrumento? Resultado, a gente está dentro dele como se fosse um labirinto. A mente se torna um labirinto para quem não conhece ela. Como a história do Minotauro. A mente vira um labirinto. E dentro dela tem um monstro. Ou seja, os nossos próprios defeitos ali nos esperando. Então, o objetivo dessa conversa é entender melhor a nossa mente. Tá? Que é um grande instrumento. Por que estudar? Para entender esse instrumento. Não se perder no labirinto. O que são hoje? Existem modelos. O principal modelo da mente foi feito por Freud e por Jung. E esse modelo é o modelo do iceberg. Tá? O modelo da mente de Freud é um modelo que relaciona a mente com um iceberg. Então, acima da água é a mente consciente e abaixo da água é a mente inconsciente. Só que entre as duas existe uma camada fininha ali, como se fosse uma espuma, que é o pré-consciente, segundo Freud. Então, o Einstein é enorme para baixo, o inconsciente, e tem uns 10% para cima da água. E tem esse pré-consciente, que é aquilo que a gente, fazendo algum esforço, consegue recordar, consegue lembrar. Com algum esforço. Não é tão fácil. Tá? Mas aquela grande parte lá embaixo é o inconsciente. E tem entrelaçado com isso, tem um outro conceito que Freud criou, que é do id, ego, superego. O superego, melhor, vou começar com o id. O id é aqueles desejos básicos que a gente tem. É como se fosse um nenê, aqueles desejos que o nenê tem. Desejo de se alimentar, desejo sexual. E eles estão muito profundos. Eles estão lá dentro do inconsciente, lá embaixo. O id está lá embaixo, escondidinho, lá no nosso iceberg. E o superego é o que? São aqueles limites que nos são impostos pelas pessoas, pelos nossos referências, nossos pais, nossos amigos, a sociedade, costumes. Então o superego é um limite para o id, né? Ele limita o nosso id, que quer tudo, que é ávido por tudo, né? Que é o nenê que quer tudo. O superego que limita. E o ego está entre os dois. O ego administra também essas vontades e administra os limites. Então, tanto o ego quanto o superego tem uma parte que é consciente, acima da água, e uma parte inconsciente, embaixo da água.
E o inconsciente, essa parte que está embaixo da água, é muito importante para nós, para a nossa vida, porque ali estão guardadas emoções, ali estão guardadas memórias importantes da nossa vida. O nosso inconsciente guarda tudo ali. Então é muito importante, porque as nossas realizações estão muito ligadas ao nosso inconsciente, coisas que a gente nem está ciente, nem está sabendo. Acordado, tu nem está ciente daquelas coisas, e que elas estão mesmo assim direcionando a tua vida e as coisas que você vai conseguir na sua vida. Então, esses são os modelos de Freud. E o Jung, ele simplificou, falando que só tinha o consciente e o inconsciente. Só que o inconsciente de Jung é dividido em dois. É o individual e o inconsciente coletivo. Até hoje não se tem uma prova cabal da existência do inconsciente coletivo, mas estudos em tribos, em culturas muito diferentes do mundo, mostram que esse conceito é muito plausível, é muito bem embasado, tá, em estudos. Então, essas são sobre os modelos da mente, né? E por que estudar a mente. Agora, vou falar do labirinto. Por que eu digo que nossa mente é um labirinto? Porque ela tem caminhos. Ela tem caminhos. E o que são esses caminhos? São pequenas programações que a gente segue inconscientemente. Geralmente inconscientemente. A gente segue pequenos caminhos. O que são esses caminhos? Por exemplo, tá? Numa certa situação que a gente se encontra, a gente pode se envolver associadamente ou dissociadamente. O que quer dizer? Se eu estou associado, eu estou envolvido plenamente, eu estou participando, eu estou sentindo, interagindo com a situação, com as pessoas, com o ambiente, eu estou envolvido ao máximo, então eu estou associado. E quando eu estou dissociado, eu estou um pé atrás, eu estou de longe, eu estou olhando de fora. Então, às vezes tem certas pessoas que tendem a ficar associadas, e tem outras pessoas que tendem a dissociar. E aí, ao dissociar, acontece uma coisa muito interessante: a gente não se envolve emocionalmente. A dor, as emoções estão de lado, estão guardadas. Então a gente fica mais racional. E quem está envolvido fica mais emocional. Então, qual que é melhor? Depende da situação. Depende da situação. Geralmente é bom a gente ter um pouco, experimentar, saber ver os dois lados. Tá? Eu estou vendo que o tempo está passando rápido. Eu estou vendo que não vai dar para falar tudo, tá? Mas o importante falar da mente é isso, que é um labirinto. A gente tem essas programações. Uma é essa. A outra, por exemplo, tem olhar a pequena imagem ou a grande imagem de um problema ou da vida ou da situação. Tem gente que gosta de ver o detalhezinho. Lente de aumento, lupa. A pessoa é detalhista. E tem gente que não, que quer ver como é que tudo se integra, como tudo afeta o resto. Então é o generalista. Tá? Por que às vezes é melhor ter um ou outro? Dependendo da situação, dependendo da tua função, o que você faz na vida. Você se especialista às vezes no detalhe, e às vezes um artista geralmente precisa do detalhe. Um programador de software, o detalhe, né? Mas um administrador, o big picture, a influência da economia no meu negócio, na minha empresa. Às vezes eu preciso dos dois. Então esse é um outro caminho que tem no nosso labirinto.
semelhanças e diferenças. Às vezes eu preciso observar as semelhanças, às vezes eu preciso observar as diferenças. Às vezes eu sou treinado para ver diferenças ou treinado para ver semelhanças. Então é outro caminho. Então são muitos caminhos, mas eu vou adiantar um pouco e vou direto para as perspectivas, que é uma das coisas que eu acho mais importante nessa conversa, das perspectivas. A nossa mente também tem perspectivas, que eu falei da associada e dissociada. Primeira perspectiva é de nós mesmos, a minha perspectiva, a sua pessoal, a sua única perspectiva. A segunda perspectiva é a do outro, como o outro vê, a outra pessoa enxerga a situação. A segunda perspectiva parece fácil, mas eu garanto para vocês, a gente não sabe, a gente não consegue ver direito a perspectiva da outra pessoa, porque é complexo. A outra pessoa tem uma infinidade de coisas envolvidas, muitas coisas. Então a gente vê um pedacinho, uma parte, tem uma certa empatia, mas alguns têm mais, outros têm menos. Tem gente que não tem empatia nenhuma com o outro. Então só está na primeira pessoa, como uma criança. A criança geralmente está na primeira pessoa, ela precisa concentrar nela mesma, ela precisa ainda aprender muito sobre ela mesma. Então, a primeira e a segunda perspectiva. A terceira perspectiva é do coletivo, da turma, dos colegas, do grupo que eu estou inserido. Entender esse grupo, isso tem a ver já com o social, com o emocional. Às vezes um grupo tem um certo comportamento, tem certas regras, né? A regra do grupo. Então, ter essa perspectiva, a terceira perspectiva me dá essa visão, me dá essa possibilidade de entender um grupo. Olha a faculdade da nossa mente, entender um grupo. Já mais difícil, o coletivo. A quarta perspectiva, o que? A sociedade. Veja como essa perspectiva é importante, por exemplo, para um político, para um juiz, certas profissões. Entender como a sociedade se compõe, grupos diferentes. Então aí eu estou vendo um coletivo de grupos. Então me dá a perspectiva quarta, mais ampla. A gente está ampliando as perspectivas, ampliando cada vez mais. Cada vez vai ficando mais difícil. E mais importante também. A quinta perspectiva é o quê? É uma coisa que eu acredito que pouca gente viu. A consciência. O que é essa quinta perspectiva? É uma perspectiva onde eu saio já do normal e eu começo a perceber o que as variações no tempo das coisas. Se eu fizer um exercício agora de consciência, imagine, por exemplo, os últimos 10 minutos antes de começar a live. O que vocês estavam fazendo? Tenta agora fechar os olhos e rever passo a passo como você passou esses 10 minutos. O que passou na sua cabeça, a sua mente, seus pensamentos. Essa trilha de pensamentos, se você tiver consciência dessa trilha de pensamentos, desse que se chama também do contínuo, o mental contínuo, a gente tiver consciência disso, essa é a quinta dimensão, a quinta perspectiva, a consciência, onde eu estou percebendo as mudanças no tempo da minha personalidade, da minha mente, desse labirinto. Então, a sexta perspectiva, o universo. A gente está integrado com o universo, e esse é um dos tópicos dessa live, que estou tentando chegar nele.
a integração do ser humano com o universo. Essa é a sexta perspectiva, maior, imensa, enorme. E a sétima perspectiva, o que? A perspectiva espiritual. Vejam que essas perspectivas, elas se aproximam bastante do que algumas filosofias falam, como a Cabala, por exemplo, que tem as 10 sefirotes, 10 dimensões. Tá? Agora, o problema é que dentro da nossa mente existe uma caixa de Pandora. O que eu quero dizer com essa caixa de Pandora que a gente tem dentro do labirinto? São os nossos defeitos, a raiva, o preconceito, a inveja, a gula, todas essas imperfeições da nossa psique, elas estão ali. E a gente muitas vezes é iludido por elas, capturado por elas. Então, dentro da mente existem essas, como se fossem armadilhas que nos capturam. Quando você é capturado pela raiva, você não é mais você. Você não é mais essa pessoa confiante, você não é mais essa pessoa ponderada, essa pessoa experiente, bonita, cheia de coisas para compartilhar. Todo esse potencial é capturado pela raiva, pelos ciúmes, pela inveja, pela ganância. E a gente é capturado e aí a gente se reduz. O nosso potencial imenso de ser humano fica reduzido, fica capturado numa gaiolinha. A gente vira essa pequena, como se fosse um animalzinho, um pequeno animal, raivoso, orgulhoso, ou invejoso. Então, a consciência é a cura para isso. Esse exercício do contínuo nos ajuda a desprender dessas gaiolas, essas jaulas, que são essa caixa de Pandora. Essa é a caixa de Pandora que os gregos falaram. É onde a gente fica preso, é onde a gente fica pequeno. E por isso a importância dessa quinta perspectiva, a consciência, o domínio dos pensamentos. Tá? Então era isso mais ou menos que eu ia falar sobre a mente. Eu acho que eu cobri bem esse tópico. E eu vou direto agora, porque a gente está acabando o nosso tempo, eu vou direto para a integração do homem com o universo. Vou dar eu queria muito chegar nesse tema que eu acho fantástico. Por quê? Porque ninguém fala nisso. Isso é negligenciado total. Assim como a nossa mente, a gente dá muita atenção para o corpo, né? Pouca atenção, muito pouca atenção para a mente, pouquíssima atenção para a nossa integração com o universo. Pouquíssimo. Nada, zero. O que eu quero dizer com isso? A gente é bombardeado o tempo todo. Desde que a gente nasce, somos bombardeados por radiação. A Terra é bombardeada por radiação. De onde? Das estrelas. Na forma de luz visível ou ultravioleta, infravermelho, todas as faixas de frequência. A gente está sendo bombardeada por raios que vêm do universo, de estrelas que já morreram, radiação de estrelas que estão morrendo, e só para dar um exemplo muito claro, radiação que vem dos confins, dos primórdios do universo, quando o universo foi criado. É verdade. Essa teoria que o universo foi criado com uma grande explosão, a teoria do Big Bang, ela mostra isso. E ela foi provada pelo estudo de 2 radioastrônomos que ganharam o prêmio Nobel em 78,
porque descobriram o que se chama a radiação de fundo de micro-ondas. O que é isso? É uma radiação que se originou logo após o Big Bang, quando o universo começou a se resfriar, e chega até nós até hoje. Quando eles apontaram os radiotelescópios para o céu, para partes do céu onde não tinha estrela nenhuma, eles captaram essa radiação de fundo de micro-ondas. E ela, até hoje, ela chega até nós. Então, essas influências do universo, a gente está sofrendo o tempo todo. Queiramos ou não, não importa onde a gente esteja, não tem como esconder, não tem como se esconder disso. A gente está sofrendo influência do universo, dessa radiação, de outras radiações, de fenômenos que aconteceram há milhões e milhões de anos no universo, como o nascimento de uma estrela, como a morte de uma estrela. Quando a gente chega perto de uma pessoa que está triste, a gente não sente isso, a gente não é afetado por isso. É da mesma forma, a gente tem instrumentos, nosso corpo tem instrumentos que sentem radiação, são capazes de sentir radiação eletromagnética. E eles, por isso, nos afetam. É por isso essa radiação nos afeta. Se eu entrar em coma agora e ficar 20 anos em coma, eu não vou ter nenhuma experiência, nenhuma outra nova experiência de vida. Mas eu vou estar sendo afetado pela radiação do universo, porque o meu corpo está recebendo isso. Toda a sincronia que existe no nosso corpo, toda a fabricação de proteínas, toda a fabricação de enzimas, tem a quantidade certa, o momento certo para ser despejada aquela enzima, aquela proteína. Milhares de proteínas a cada segundo. Tudo sincronizado. Por quê? Porque existe no nosso corpo um relógio. O nosso corpo mede o tempo. E ao medir o tempo ele é capaz de botar tudo em sincronia. E por que existe uma grande sincronia? Porque não é só o ser humano que faz isso. Não somos nós. Os animais também fazem isso. As plantas também fazem isso. Também medem o tempo através da radiação, através da luz. E radiação infravermelha, ultravioleta. Então, no nosso caso, e no caso de muitos animais, a gente tem uma pequena glândula dentro do nosso cérebro, chamada pineal, que é capaz que é afetada pela radiação. Inclusive, quando ela vai ficando mais velha, ela vai crescendo em camadas concêntricas. E se você olhar uma imagem de micro-raio-x de um cérebro já de idade, e isso eu tenho até no curso, tem uma imagem muito boa disso, você vê as camadas concêntricas como uma árvore. Quando a gente corta uma árvore, a gente vê as camadas concêntricas da expansão através dos anos e do tempo. Quanto mais círculos concêntricos, mais velha é a árvore, mais anos, mais tempo. E nós também, dentro do nosso cérebro, dentro dessa glândula, existem esses microcristais que também vão crescendo, afetados pela passagem do tempo. Meus amigos, nós não temos mais tempo. Falar em tempo, né? Está acabando o tempo da live. Eu pergunto se tem alguma pergunta, se alguma colocação, à tua disposição. Eu espero que tenha conseguido mostrar para vocês a imensidão de ser humano, como é grande essa possibilidade que a gente tem, como é importante. Eu espero que tenham gostado também. Eu estou à disposição a qualquer momento, não só na live, mas também
por e-mail, pelo Facebook, Instagram, né? E esse vídeo vai ficar guardado lá no Instagram e também no YouTube, porque está sendo gravado. Então, muito obrigado e até a próxima live. Um grande abraço no coração de todos e vamos em frente. Até a próxima. Tchau.